Note, as nações. A igreja tem que rejeitar sua palavra em primeiro lugar. Então, logo que a igreja a rejeitou e o chamou Beelzebul, ou um espírito mau, então foi trazido ante o governo, de modo que toda a raça fosse condenada. Agora, encontramos a Jesus nesta manhã ante um governador, Pilatos, um romano, para ser julgado. E encontramos que, primeiramente, a igreja rejeitou porque eles não criam em sua mensagem, porque eles não conheciam a palavra. Jesus lhes disse: Se houvesseis ouvido a Moisés, haveria escrito em minha palavra, porque de mim falou ele. Vê, ali estava a palavra que o profeta, ao qual o Senhor vem ao profeta, e o profeta falou a palavra para a hora que havia de vir. E aqui estava identificada, e disse: Vós dizeis que conheceis a Moisés, e que ele é vosso guia. Vós não conheceis a Moisés, não conheceis sua palavra. Em outras palavras, ele disse: Eu sou a palavra. Eu sou a palavra identificada, da qual Moisés disse que viria, e vós me condenais. Veja, por suas tradições, vê? A igreja lhe condenou. Agora, o encontramos agora ante Pilatos e totalmente aprovado por identificado ao tempo ou à igreja pelo mensageiro da época. Lhes deu uma oportunidade para ver e crer, porém a rejeitaram. Por que a rejeitaram? Muitos deles queriam crer naquilo, porém as suas tradições, não o povo, mas as suas tradições. Agora, vejam vocês, como Nicodemos veio de noite e disse: Mestre, sabemos que és um mestre que vem de Deus. Conhecemos que vem de Deus. Nenhum homem pode fazer estas coisas que tu fazes, a menos que Deus esteja com ele. Nós, quem é o nós de quem ele fala? A igreja, os fariseus, os líderes daquele dia. Sabemos, estamos plenamente convencidos que tu és essa pessoa. Por que então não puderam fazê-lo? Porque seu sistema, eu quero que isso penetre profundamente, porque isso é ao que eu estou chegando, vê? O sistema ao qual eles já haviam se unido era tal que eles não podiam mover-se, apesar que eles viram que aquele era o Messias. Porém, o sistema a que eles estavam ligados não lhes permitiria aceitá-lo, entendem? Entendem vocês? Agora, eu quero perguntar desta audiência visível: quantos entendem o que estou lhes falando? Levantem suas mãos. Bem, agora, um sistema. Eles o creram e conheceram o que era. Quanto gostaria eu de dizer a mesma coisa hoje? Vemos o que está suposto a estar aqui hoje, e o vemos, porém o sistema não lhes permitirá aceitá-lo, dogmatizados com o sistema. Veja, não é a pessoa, é o sistema. Tal e como falei do presidente que acaba de ser assassinado. Não é o homem, até onde eu sei. Ele era um bom homem. Ele nunca fez coisa alguma má que eu saiba. Porém, é o sistema. Não são as pessoas, é o sistema. Não foram os judeus, foi seu sistema. Aquele sistema o condenou, porque não tolerava o sistema deles. Entendem vocês? Agora, as mesmas coisas tomam lugar agora, e eles escolheram a este inimigo público, um assassino. Porém, o problema agora tem envolvido o governo. A eles não se lhes permitia fazer isso, porque eles estavam sob o governo de Roma. Eles não podiam tirar uma vida, não importa quanto sua igreja dissesse. Temos que fazê-lo. Homem, eles não podiam fazê-lo sem que primeiro Roma lhes desse a aprovação para fazê-lo. Teve que ser trazido ante o governo. Agora, o governo está envolvido no problema. Agora, se esse não é o quadro de hoje, não vejo o que. Vê? Exatamente. A igreja o rejeita. Agora, o governo está envolvido. Havia chegado a hora quando a nação de todo, completa, havia chegado. O problema estava feito. O confrontamento estava à mão. Toda a nação o havia rejeitado.
e trazendo a ira de Deus sobre eles. E antes mesmo a igreja o havia rejeitado. Isso traria ira sobre a igreja. Porém, agora a nação o tem rejeitado, para trazer a ira sobre todos. E hoje o mundo o tem rejeitado, para trazer juízo ao mundo inteiro. Todas as nações serão julgadas. E conhecemos que isso ocorreu no tempo do grande general romano Tito. Ele sitiou Jerusalém e, finalmente, eles comeram os filhos uns dos outros, comeram as cascas das árvores e a erva da terra. E então Tito entrou e derrubou os muros e queimou a cidade, e o sangue correu fora nas ruas, onde eles os haviam assassinado ali dentro. E eles tinham que antes que um Deus justo pudesse permitir que um povo que ele havia escolhido caísse sobre tal coisa, havia que existir uma razão justa. Ele é justo. Suas leis requerem justiça. E uma lei sem penalidade não é lei. Se eu digo, fizesse uma lei aqui na cidade, há uma multa a quem passar com a luz vermelha, e não se apontasse uma penalidade por isso, você simplesmente continuaria passando com as luzes vermelhas. Porém, tem que haver uma penalidade, e a penalidade da lei de Deus, rejeitar seu programa, é morte. E tinha que haver uma morte, tem que ser pago. Nós estamos num juízo semelhante nesta manhã. Em todo o mundo, um juízo. Todas as denominações têm rejeitado a palavra. Eu sei que isso soa muito áspero, e eu quero que os ministros que estão escutando, presentes aqui e também nas fitas, que tratem de entender isto agora, que eu trato de fazê-lo claro. Porém, estou sustentando o meu ponto, ou fazendo o meu ponto aqui, ao dizer que estamos hoje. O irmão Brana bate sobre o púlpito, editor. Em outra sala de juízo de Pilatos. Você diz: se eu houvesse estado ali, eu haveria falado em defesa de Jesus Cristo e... Bom, que está você fazendo quanto a isso agora? Essa é a coisa, veem vocês? Não importa quanto o haja rejeitado a igreja, eu haveria estado de seu lado. Você tem tido a oportunidade. Eles o rejeitaram. Agora, ele tem julgado hoje, ou tem sido julgado, ou em juízo, por um sistema mundial a ser formado, do que é chamado o Concílio de Igrejas, para formar no Concílio Mundial de Igrejas. Agora, e o que têm feito eles? Eles têm votado que absolutamente eles se unirão e terão um concílio de igrejas, que todas as igrejas devem pertencer a este concílio, ou se não se unem a você, não se permitirá nem sequer pregar. A você não se permitirá nem sequer ter uma oração pelos enfermos. E a sua igreja poderia ser utilizada para qualquer coisa que eles quisessem usá-la. Se eles quisessem armazenar caixas nela, ou munições, ou o que quiserem fazer, você não tem controle algum disso. Ou você pertence ao concílio de igrejas, ou você não pertence a nada. E esse é o sistema que está sendo formado aqui nos Estados Unidos. Isso cumpre a Escritura ao ponto. Cumpre o que o Senhor me falou em 1933, vê? E estamos nesse tempo esta manhã. E Jesus Cristo, a palavra, está em juízo hoje, tal e como esteve na crucificação. E agora, Ele está em nossas mãos. Ele está nas mãos do mundo. A palavra tem sido claramente identificada ao redor do mundo, vê? E Ele está em juízo. Todas as denominações o rejeitaram. E agora ele é julgado como
no concílio de igrejas, e eles o rejeitaram novamente e escolhem tal e como fizeram antes. Vejam vocês, a natureza na história se repete a si mesma, porque a natureza continua igualmente. As árvores ainda continuam crescendo, e os vegetais brotam, e as flores, e o mundo gira tal e como sempre. É a natureza, e a natureza de cada era produz novamente e reproduz a reflexão do que uma natureza foi anterior a eles. E hoje nos encontramos novamente neste mesmo lugar. Agora, Jesus era a palavra. São João capítulo 1. Todos cremos nisso. Ele era a palavra. E porque ele era a palavra, por favor, entendam. Ele era a palavra e ele tinha que estar contra o sistema. Eles não o rejeitaram por causa de seus milagres. Eles disseram, ele disse: "Quem pode me acusar? E que mal tem feito?" Disse uma pequena senhora. "Que mal tem feito ele senão curar os enfermos?" Disseram: "Não lhe condenamos por essas coisas, vê? Lhe condenamos porque, sendo homem, se faz Deus." E sua própria escritura dizia que ele seria Deus. E Isaías, o grande profeta, que escreveu um livro de 66 livros, Isaías, e começa com ao princípio, como ao começo, e na metade do livro vem João Batista e termina no reino milenial. E há 66 capítulos em Isaías. É notável, cai dessa forma. Este Isaías 9 e 6, ele disse: "Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e seu nome será chamado Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Maravilhoso." E as tradições cegas ou sistemas não puderam ver que aquele era Deus. Por seu próprio profeta, a quem veio a palavra que disse que ele seria Deus, os sistemas cegos. E assim sendo, eles rejeitaram a palavra e desejaram a um assassino em seu lugar, Barrabás. E hoje, a palavra, estando claramente para essa era, tem sido vindicada, tem sido feita realidade, tem sido demonstrada que é a verdade. E nos últimos dias, como disse Jesus, assim como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. O mesmo Deus, o mesmo, quem era a palavra, predisse o tempo final e o que ocorreria, e que as luzes surgiriam ao anoitecer. E como Malaquias 4, ele enviaria estas coisas e as provaria. E tem sido trazido ao ponto de tomar uma decisão, e as igrejas o têm rejeitado. E o que tem desejado as igrejas? Há um assassino da palavra, um que toma um sistema. Se o sistema é contrário à palavra, então é um assassino para a palavra. E eles desejaram uma tradição de denominação em lugar da verdadeira palavra sendo manifestada e provado que é Deus entre o povo. Pela ciência, mediante fotos, luz, o mesmo anjo do Senhor, o pilar de fogo, o mesmo que viveu sobre a terra no corpo de Jesus Cristo, é vindo sobre o seu povo nos últimos dias, onde a ciência tem tomado a fotografia disso. A igreja tem visto suas obras, está plenamente identificado pelas fitas e todas as coisas ao redor do mundo e ministrando pessoalmente. E com tudo isso, seus sistemas estão desejando um concílio de igrejas para condenar a verdade, desejando um assassino que prenderá ou deterá ou venderia, e o fará. Eles deterão tal coisa, e o concílio terá que fazê-lo. Aí está a marca da besta, anticristo, contra a palavra que é Cristo.